já estamos em março de 2023, mas espera aí, vamos voltar só um pouquinho para dar uma olhada rápida em como foi esse início de ano. Fechei as leituras de 2022 fazendo uma coisa que eu achei que eu nunca iria. Talvez as próximas cenas deixem algumas pessoas escandalizadas, mas eu preciso registrar esse momento. Minha gente, eu tô aqui lendo 100 Anos de Solidão e pela primeira vez na vida eu tô com muita vontade de usar um marca-texto no livro. Eu nunca fui uma pessoa de achar que o livro tem que ser uma coisa imaculada, que não pode riscar o livro, mas eu sempre usei lápis. Eu nunca apagava, mas eu imaginava que eu pudesse querer um dia. Evitava usar caneta porque se errasse o traçado já era, e marcar texto então era uma coisa quase que abominável. Mas agora, depois de um ano como uma leitora assídua, fazendo muitas marcações, e principalmente agora nesse livro que eu tenho marcado muitos trechos curtos, frases, veio me batendo aquela vontade de fazer uma marcação mais destacada e colorida, sabe? Então, vamos lá agora acabar com esse tabu. Pronto. Nem doeu. Agora vamos para outras e vamos variar essa cor também. Final e início de ano é sem dúvida a minha época favorita por conta das festas, das férias, dá aquela empolgação para atualizar as listas de leituras, de filmes, de séries, de rolês, de andadas e passeios. E aí, 2023 chegou. Hoje é 1 de janeiro de 2023 e chegou a hora de começar a primeira leitura do ano, A Montanha Mágica do Thomas Mann. Voltando no dia 11 de janeiro, uma quarta-feira pós-enxaqueca, para dar o meu primeiro parecer sobre a leitura de A Montanha Mágica, né? O livro que eu escolhi para começar 2023. Então, ainda estou na minha primeira leitura, né? O livro é bastante longo, como vocês sabem, essa versão aqui tem mais de 900 páginas. Ontem, dia 10, eu cheguei até a 319. Apesar de ter até bastante diálogos, as páginas são bem densamente ocupadas e a maioria é assim, né, mais com texto corrido mesmo, e a fonte é um tanto pequena. Sobre a leitura em si, é um livro que eu já gostei logo no início. É uma história muito cheia de reflexões, de pensamentos, mas também, como já é de se esperar em livros muito longos como esse, ele se arrasta um pouco em certos momentos. Várias vezes o narrador para dar explicações de o porquê que tal coisa está sendo contada. Às vezes entra em devaneios, né, que duram várias páginas. E tem também alguns personagens que fazem discursos um tanto longos. Não sei vocês, mas eu fico um pouco agoniada quando isso acontece. É lógico que tudo isso contribui para a história, né, de alguma forma, ainda mais se tratando de um romance de formação, mas eu fico um pouco agoniada para voltar logo para a continuação da história central. Então, sim, é um livro que eu estou gostando de ler, mas como ele é muito longo e eu sou uma leitora lenta, né, provavelmente vai chegar o fim do mês e eu não vou ter terminado de ler ele ainda, ou vou terminar nos últimos dias de janeiro. Então, hoje, dia 11, eu decidi não dar uma pausa, né, eu vou continuar lendo ele, só que menos páginas por dia, e vou alternar a leitura dele com os outros livros que eu coloquei na minha lista para ler de janeiro. Então, vou começar a ler agora o Fahrenheit 451, que é um livro que eu estou muito ansiosa para ler,
E por ser um livro curto, que tem 200, mais ou menos 210 páginas, eu acho que eu vou terminar de ler ele bem assim rápido para o meu padrão, né? Então, aqui estão alguns dos livros que eu escolhi para começar 2023. E o primeirão foi esse aqui, A Montanha Mágica, do Thomas Mann. Então eu queria que ele fosse a minha leitura, a minha principal leitura de janeiro, até porque ele é bem longo, como vocês podem ver aqui, essa versão tem mais de 950 páginas. Eu achei que eu conseguiria terminar de ler ele em janeiro, só que infelizmente eu não consegui. Eu vim até aqui, ó, parei na página 768. Aí tá nem focando. Pronto, 768, então falta esse pedacinho aqui. Mas sim, eu estava gostando da leitura com algumas pequenas ressalvas. O livro narra o momento em que o Hans Castorp, que é o protagonista, vai visitar o primo que estava internado num sanatório para tuberculosos lá no alto das montanhas, ali entre Alemanha, Suíça, Áustria, aqueles países ali nos Alpes. Ele vai inicialmente com a intenção de ficar só 3 semanas, mas quando ele chega lá, ele se depara com várias situações, com muitos acontecimentos, e isso acaba levando ele a passar mais tempo do que o previsto. Ele se depara com pessoas de várias partes do mundo, né, que procuram tratamento lá. E aí, com as relações que ele vai construindo, ele acaba passando por muitas experiências enriquecedoras e vai descobrindo muitas coisas sobre ele mesmo, coisas que ele certamente nunca teria descoberto se tivesse seguido a vida dele normal lá embaixo, né, como eles dizem, porque lá em cima é como se eles levassem uma vida totalmente à parte, né, como se eles vivessem num mundo paralelo em que os hábitos, a visão da vida de uma maneira geral são completamente diferentes. Ele, assim como recomendado, segue a rotina dos pacientes e acaba meio que se identificando um pouco com isso. Ele é um jovem engenheiro recém-formado e quando ele vai para o sanatório, ele estava prestes a iniciar a carreira dele, né, no emprego facilmente conseguido através da família e de amigos. Só que quando ele chega lá, ele só acaba ficando em segundo plano na vida dele, ele meio que acaba se esquecendo. Tem algumas pessoas que vão ter um significado maior durante essa estadia dele lá, que são o Settembrini, o Nafta, que meio que vivem disputando ali, e tem muitos e muitos diálogos deles dois, bem longos a propósito, uma jovem russa, além do próprio primo dele. Eu não quero dar muitos detalhes sobre a história, né, porque eu não quero dar spoiler. Eu quero apenas falar um pouco sobre a minha experiência com relação à leitura, embora eu ainda não tenha concluído. Logo que eu comecei a ler, assim, eu já me encantei logo de cara com a escrita do Thomas Mann e com a história em si. Os personagens eu achei eles bem cativantes e aquilo assim foi me dando uma vontade muito grande de acompanhar e saber o que é que iria acontecendo com o Hans enquanto ele estivesse lá em cima. Só que acredito até que pelo fato do livro ser muito extenso, chegou um momento que eu achei que ele ficou meio repetitivo e isso acabou me cansando um pouco. E um dos pontos que eu achei mais cansativos foi o excesso de diálogos entre o Nafta e o Settembrini, principalmente. Eles vivem meio que numa disputa, um é mais conservador, o outro é mais progressista, embora que tudo meio que no padrão de acho que uns 200 anos atrás, né, que é mais ou menos quando se passa a história. O livro é de 1924, mas ele narra algo que aconteceu muitas décadas atrás. Então, assim, tem muitos diálogos entre eles, diálogos bem longos, e com um vocabulário típico que homens maduros usariam naquela época, né? Então fica um pouco difícil de compreender e chega um momento que dá vontade de pular mesmo as páginas em que eles estão discutindo. Mas eu creio que isso meio que faz parte da experiência que o escritor queria que o leitor tivesse ao ler o livro, né? Eu creio que ele realmente tinha a intenção de transportar o leitor para as montanhas e como se você tivesse lá realmente sentado e presenciando o diálogo deles.
tanto nesse fator como em vários outros momentos que acontecem, quando o Hans, por exemplo, para estudar alguma coisa, então isso não pula. Tudo que ele está lendo, seja lá qual assunto for, alguma coisa relacionada à medicina, alguma coisa relacionada a, sei lá, botânica, a biologia, vai estar tudo descrito aqui. Então é como se você fosse o próprio Hans lendo aquilo tudo. As descrições de ambientes também são muito detalhadas, dos ambientes e das sensações que você sentiria se estivesse naqueles lugares. Isso é uma coisa que eu particularmente gosto muito. Mas em relação a esses outros pontos, né, dos diálogos deles, isso realmente me cansou um pouco. Mas eu acho que esse cansaço que eu senti com a leitura, ele tem também bastante a ver com essa edição. Ela é relativamente pequena, né? Aqui eu tenho um livro de bolso comparado a ela, né? Não é muito maior. E a fonte dele é bem pequena. As páginas são muito densamente ocupadas por texto, né? Você tem poucos parágrafos, poucos intervalos. Acontecem diálogos, mas são em poucas páginas, né? Diálogos mais espaçados. Você tem aqueles diálogos muito longos, né? Entre o Settembrini e o Nafta, que às vezes uma fala deles só ocupa uma página inteira ou mais. Só que assim, quando eu vi esse livro no sebo, pelo preço que ele estava, R$ 25, eu quis ele de todo jeito, né? Eu sei que tem uma versão bem melhor lá na Amazon, né? Aquela grande de capa dura, e eu ainda quero comprar ela um dia. Só que o preço dela é um pouco alto, né? Eu acho que eu nunca vejo abaixo dos R$ 60. Então, quando eu vi esse por 25, eu não pensei duas vezes. E tem outro ponto negativo também dessa edição, que acontece isso aqui, ó, com a lombada. Ela fica toda amassada à medida que você abre o livro para ler. Eu creio que esse aqui nunca havia sido lido, né? A pessoa que comprou provavelmente vendeu sem ler, porque se ele tivesse lido, isso teria acontecido antes e aconteceu comigo, né? Quando eu comprei estava lisinha, normal. Então fica a critério, mas eu não recomendo essa edição. Mas então, seguindo, quando chegou na metade de janeiro, eu vi que eu ainda estava muito longe de terminar esse livro. Eu pensei, é melhor eu começar a ler outro, um que eu saiba que eu vá ler bem mais rápido, porque senão vai passar o mês inteiro e provavelmente eu vou ficar só nele mesmo, né? Então, eu comecei a ler um dos livros que eu estava mais ansiosa para ler esse ano, que é o Fahrenheit 451. Esse eu li bem mais rápido, acho que eu levei 3 dias. Ele tem 215 páginas. Eu sou uma leitora bem lenta, tá? Então, assim, um livro de 200 páginas eu ainda demoro uns 3 dias para ler, às vezes até um pouco mais. Mas então, esse livro é um baita clássico, né? Uma das grandes distopias do século XX. E ele tem uma premissa muito boa, né? Se passa num estado autoritário em que não se pode ter livros, né? Livros são queimados. Fahrenheit 451, inclusive, é a temperatura em que o papel queima, né? Que equivale aí, acho que é 230 ou 232 graus Celsius. E a escrita dele é bem fácil de compreender. A fonte aqui é boa, né? Essa edição é muito boa, nada de negativo a apontar sobre ela. Mas, assim, para ser sincera, eu achei que eu ia gostar mais. Eu sei que eu não sou ninguém para criticar uma obra dessa magnitude, né, com todo o significado que ela tem, mas eu achei que, assim, até a primeira metade, eu não sei, a escrita mesmo, eu achei ela um tanto quanto, eu não sei se simplória demais, não me cativou muito. Eu acho que eu esperava algo um pouco mais denso. Mas da segunda metade para lá eu achei que deu uma melhorada nesse sentido, né? Mas de um modo geral, é claro que vale a leitura. É um livro que eu quero manter na minha pequena biblioteca, que eu espero que seja grande um dia. E eu recomendo sim, recomendo muito, principalmente por conta desse período que nós estamos vivendo em que coisas absurdas como o negacionismo, terra plana e tantas ideias retrógradas têm contaminado a cabeça das pessoas. Então, sim, leiam. E, infelizmente, essas foram as únicas leituras que eu consegui fazer no mês, né? Logo depois que eu terminei o Fahrenheit,
Eu senti muita vontade de voltar para a montanha, só que eu não consegui terminar de ler mesmo assim. E aqui eu peguei só para mostrar um dos outros livros que eu pretendia ler ainda em janeiro, mas não consegui, que é o Psicologia das Massas e Análise do Eu, de Freud. Eu estou muito afim de ler esse livro. Eu acho que ele também é bem importante, né, com relação ao momento que nós estamos vivendo. Talvez eu leia em fevereiro ou março. Vamos ver. E aí aproveitei também para dar uma adiantada na minha longa lista da Netflix e assistir Labirinto Verde, que é uma série de mistério, suspense barra investigação com um tom sobrenatural. Ela se passa numa cidade lá no interiorzão da França, em que a taxa de crimes é muito maior do que no resto do país. E tem uma floresta imensa onde acontecem coisas misteriosas e suspeita-se que lá vive uma entidade ligada à mitologia celta e que essa entidade está protegendo a floresta contra pessoas que tentam de alguma forma fazer mal à natureza ou fazer mal, algum mal qualquer dentro da floresta. Eu gostei bastante dessa série. Assisti também a série The Witcher, A Origem, que dispensa comentários, né? E eu adorei. De filmes, assisti Ilha do Medo com o seu famoso plot twist. A Teoria de Tudo, que conta a mais do que inspiradora história de Stephen Hawking, com a interpretação fantástica de Eddie Redmayne, né, que interpretou o Stephen, e pelo menos eu achei sensacional. E A Voz Suprema do Blues, que eu também super recomendo. E assim terminou janeiro, com menos leituras do que eu queria, mas a gente faz o que dá. E é isso. O próximo vlog sai logo logo. Até breve.